Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós recebermos de Deus a graça, a consolação e a força para continuar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pelo Senhor ter nos levado e ter nos trazido em paz. Pedimos agora, Senhor, em favor daqueles que estão nos hospitais, aqueles que precisam, Senhor, de um milagre, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor Deus venha com a tua poderosa unção, curando, restaurando a saúde daqueles que estão doentes, daqueles que estão necessitados de cura. Senhor, pedimos por aqueles que estão nas casas de repouso, nas casas de recuperação. Oramos, ó Senhor Deus, pelas famílias, para que o Senhor venha abençoar. Ó Deus, que haja paz, libertação, cura, restauração, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós lhe pedimos a bênção, nós lhe pedimos a graça, porque somos dependentes de ti. Neste momento, Senhor, vamos estudar a tua palavra, então fale ao nosso coração, nos ensina a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje nós vamos observar o Salmo de número 5, um salmo que tem por tema: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. É um salmo de Davi. Diz o texto sagrado: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com as suas línguas, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora, por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defende. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-á da tua benevolência, como de um escudo. Este é o Salmo de Davi, que expressa verdades maravilhosas para as nossas vidas. Este salmo pode ser dividido em duas partes. Primeiro, a parte em que Davi ele pede a Deus, ele mostra que ele ora ao Senhor, que está no verso 1
até o verso 3. A segunda parte deste salmo está nos versos 4 até o verso de número 11. Dentro dessa segunda parte, nós encontramos duas divisões ou dois pontos. O primeiro, a maldição sobre aqueles que são perversos, cruéis, e a bênção sobre aqueles que amam a Deus. Veja que Davi, ele coloca a sua necessidade em Deus. Ele diz para o Senhor: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, ouça o meu clamor, Rei, porque eu estou orando. Davi, ele está pedindo para o Senhor atentar a sua voz. À medida que ele ora, nós entendemos que ele vai se relacionando com Deus e pedindo mais força, e pedindo mais graça, e pedindo mais ajuda. Mas olha só que interessante, Davi aqui ele vai fazer. A partir do verso 4 ao verso 11, nós vemos a expressão em que Davi ele vai dizer algumas grandes verdades. A primeira, o ímpio, ele não vai prevalecer. Isto é a palavra de Deus. O ímpio, ele passa. Outros salmistas aplicam isso dizendo que o ímpio, ele passa como uma planta que nasce, que cresce e logo se vai. Mas o justo permanece para sempre. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está sobre aqueles que temem e obedecem a Deus e são agora justos diante de Deus. Então o salmista Davi, ele coloca isto claramente para nós, que existe esta distinção, esta diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus, ele terá estabilidade, ele terá vida eterna, ele está seguro, mas aquele que não ama a Deus, aquele que é ímpio, aquele que é incrédulo, aquele que é transgressor, este vai passar, este não vai permanecer para sempre. Então Davi ele vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 7. Ele diz: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Olha que interessante, Davi está falando dos homens maldosos e perversos. Mas Davi entende que ele é maldoso e que ele é perverso. Em outros salmos, nós vemos Davi dizendo que ele é mau desde o ventre. Então, o que Davi está fazendo aqui? Davi está dizendo que a posição que ele adquiriu de estar na presença de Deus não veio dele, mas veio do próprio Deus que usou de misericórdia para com ele. Então, nos versos 4 e 5, ele diz que os homens ímpios, sanguinários, fraudulentos, mentirosos, esses vão ser destruídos, mas ele vai estar na presença de Deus por causa da grandeza, da benignidade do Senhor. Então Davi ele coloca: os homens são maus e eu também sou, mas por causa da misericórdia de Deus, eu vou estar na presença dele para sempre. Em temor eu vou me inclinar, eu vou prestar adoração ao seu santo templo. Isto nos faz entender que a posição em que estamos hoje não foi pelos nossos méritos, não foi por uma boa ação que nós fizemos, mas tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é a bondade de Deus. A diferença, então, que nós vemos do ímpio e do justo é esta, que o ímpio passa
porque não confia em Deus. Mas o justo ele passa, ainda que imperfeito e falho muitas das vezes, mas ele vive eternamente porque ele está seguro na misericórdia de Deus. Ele olha para Deus e ele pede: Deus, ouça o meu clamor, atende a minha súplica, tem misericórdia de mim. E então a graça de Deus vem sobre estes que os faz justos, que os faz separados. A diferença, então, do ímpio e do justo é esta. Não é que o justo é perfeito, mas é que o justo optou por agarrar-se na graça de Deus. E isto que você está fazendo agora, meditando comigo na palavra de Deus, é justamente isso. É você estar se agarrando na misericórdia de Deus. Por quê? Porque quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós entendemos que somos frágeis, somos pecadores, somos imperfeitos, mas enquanto estudamos a Bíblia e vemos isto, nós também enxergamos a graça de Deus que superabunda, que está sobre todo e qualquer pecado. Entende isso? Então por isso que Davi ele diz: o ímpio passa, mas eu estarei na presença de Deus. Davi não é melhor do que eles, mas Davi fez uma escolha, a escolha de se estar seguro em Deus. Então Davi, ele faz mais algumas declarações no verso 9 e 10 acerca dos transgressores, dos mentirosos, e então ele vai dizer no verso 11: mas alegre-se todos os que confiam em ti. Por que nós devemos nos alegrar? Porque nós temos uma segurança, nós temos algo para assegurar, nós temos alguém que nos dá suporte. Por isso, nós devemos nos alegrar. Alegrar por quê? Porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, como diz o salmista, nós conseguimos saltar muralhas. Entende isso? Por isso que Davi ele diz: alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Por que o justo ele vai se alegrar? Ele vai se alegrar porque Deus o defende, porque Deus o ajuda, porque Deus o sustenta. Então nesta noite veja como que a palavra de Deus está falando ao seu coração, está falando ao meu coração. Está nos dizendo: alegre-se, porque eu te ajudo, alegre-se, porque eu te sustento, alegre-se, porque eu estou contigo. Mas os homens estão fazendo coisas perversas, os homens estão fazendo coisas terríveis, mas alegrem-se, porque em Deus você encontra segurança, respaldo, ajuda, e isto é maravilhoso. Por fim, ele vai dizer no verso 11: porquanto tu os defende, em ti se gloriam os que amam o teu nome. Aquele que ama a Deus, ele se gloria em Deus. Aquele que ama a Deus, ele se gloria por ter Deus na vida. Ele diz então no verso 12: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo e vai marcá-los com a sua benevolência como de um escudo. Então Davi ele termina dizendo que o justo será abençoado pela benevolência de Deus. Nós somos abençoados pela graça, pelo favor, pela misericórdia e pela benignidade de Deus. Diante deste salmo, nós entendemos esses três princípios então. Primeiro,
que o ímpio ele passa, o ímpio não vai permanecer. O homem transgressor, o homem violento, o homem vil, o homem e a mulher que vive no pecado, a Bíblia diz que não vai prevalecer. Segundo, nós entendemos que o justo vai ser abençoado, que o justo terá a graça e o favor de Deus sobre ele. Não porque ele é perfeito, mas porque ele optou em se segurar na graça de Deus. E terceiro, nós entendemos que nós nos alegramos em Deus, porque Deus está lutando, guerreando por nós. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, que estas verdades possam estar inseridas no nosso coração e que possamos entender, Senhor, que devemos Te amar e amar a Tua Palavra e ter o Senhor diariamente conosco. Nos encha do Teu Espírito Santo, nos aperfeiçoe cada vez mais, nos dê uma noite de descanso, de refrigério e aonde este vídeo chegar, venha abençoar os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, que você tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo, querendo Deus.